Fala, galera dos primeiros anos, dando continuidade aí ao PET complementar semana 3. Nessa semana 3, nós vamos dar continuidade aos trabalhos da semana 1, semana 2. Né? Então, nós estamos aí dentro da ideia, né, do tema das representações europeias do Novo Mundo. E mantendo esse estudo aí de onde vocês têm que ter a habilidade de ler e analisar fontes iconográficas europeias, né, que evidencie suas representações mentais sobre o Novo Mundo. Ou seja, vocês têm que saber analisar um mapa, né, geográfico, um mapa, uma cartografia da época, do período do século XV, XVI. Vocês têm que saber analisar uma pintura, né, que representa o imaginário da época. Então, tudo isso é importante que vocês saibam. E nós estamos estudando ainda aquele período que são das grandes, né, viagens, né, o que nós chamamos de as navegações portuguesas, ou o comércio marítimo que ocorreu nesse período do século XV e XVI. Tá? Então, nós estamos trabalhando aí com o Novo Mundo, né, os relatos de viajantes, de navegadores, descobridores e cronistas, e as visões, né, os mitos que existiam nesse período, tá bom? Então, nós estamos estudando as viagens marítimas europeias. E para estudar as viagens marítimas europeias, vocês têm que lembrar aí que na época havia um imaginário, né, popular de que o Oceano Atlântico era algo perigoso. Né? Havia um imaginário popular que haviam seres imaginários no oceano, que haviam monstros marinhos, que haviam precipícios, que os navios, as embarcações que não voltariam. Né? Então, esse medo, esse temor, né, de navegar pelo chamado, né, dito Mar Tenebroso, que é hoje o Oceano Atlântico, fez com que os tripulantes, né, os capitães, eles enfrentassem o oceano desconhecido, sabendo que não poderiam voltar. Então, havia esse medo, esse temor de enfrentar o oceano. Mas houve esse enfrentamento. Né? Os navegadores, os tripulantes, né, embarcaram rumo ao desconhecido, porque era desconhecido, porque nem mapas, né, indicavam terras a oeste. Ninguém imaginava que ia encontrar a América. Né? Não havia América nos mapas cartográficos, né? Na cartografia, né, que era conhecida. Então, à medida que eles foram conquistando, novos mapas foram sendo elaborados, ou seja, novos conhecimentos cartográficos, novos conhecimentos geográficos vão serem redesenhados com as novas descobertas, com os novos lugares que eles foram chegando. Então, a princípio, né, Portugal foi o pioneiro, foi o primeiro país a iniciar as viagens marítimas, e essas viagens marítimas europeias, com Portugal dando esse primeiro passo, tem início em 1415, quando os portugueses chegam a Celta. E aí começa a chamada conquista, o contorno de todo o continente africano, o chamado périplo africano. Né? Eles chegam às ilhas de Açores, Cabo Verde e Madeira, né? Começa a produção de cana-de-açúcar nessas ilhas, principalmente Cabo Verde e Madeira. Então, essa produção de açúcar vai iniciar, então, a utilização do trabalho escravo africano. Esse contorno ao continente africano durou décadas, né? Foram dezenas de anos, tanto que em 1415 eles começam tem início as viagens marítimas portuguesas, e somente em 1488 eles chegam à África do Sul. Então foram dezenas de anos para chegar à África do Sul, ou seja, chegar ao Cabo da Boa Esperança, o que dava uma esperança de chegar às Índias Orientais. Então tudo isso aconteceu por quê? Porque havia a cobiça, o desejo de comprar, adquirir as especiarias. Então as especiarias
são o grande mote, o grande desejo dos europeus, e aí, com o início das viagens com os portugueses, de chegar às Índias Orientais. Então, as especiarias eram o grande desejo, né? Um desejo que seria lucrativo para Portugal. Tá? Então, em 1498, os portugueses chegam às Índias Orientais, que era a grande cobiça. A expedição de Vasco da Gama teve um lucro de 1000%, tá? E o que nós podemos dizer aí, que vai tudo mudar a partir desta chegada às Índias Orientais. A partir da chegada às Índias Orientais, o rei de Portugal, então, ele nomeia Pedro Álvares Cabral, tá? Para organizar uma expedição, comandar uma expedição grande, né? Foi uma expedição de 13 embarcações, para confirmar a conquista das Índias Orientais. Mas antes, ele teria uma missão de chegar às terras desconhecidas a oeste. Ou seja, mapas já indicavam que poderiam ter terras a oeste. Então, por isso que a maioria dos historiadores, eles defendem que o descobrimento do Brasil foi intencional. Descobrimento, entre aspas, né? Porque a maioria dos historiadores utiliza a expressão achamento do Brasil. Então, primeira questão aqui. Diziam os mareantes que depois desse cabo não há nem gente nem povoado algum. A terra não é menos arenosa que os desertos da Líbia, onde não há água nem árvores, nem erva verde. E o mar é tão baixo que a 1 légua da terra não há fundo mais que uma braça. O texto faz referência à época das grandes navegações no início da Idade Média, a Revolução Industrial na Idade Contemporânea, o expansionismo marítimo lusitano, né, português, tá? Das navegações fenícias. Muito fácil essa questão aqui, né? Nós estamos falando das viagens marítimas europeias, não é isso? Então, vocês vão marcar uma questão. A número 2, Portugal e Espanha foram, no século XV, as nações modernas da Europa, portanto, pioneiras nos grandes descobrimentos marítimos. Identifique as realizações portuguesas e espanholas no que diz respeito a esses descobrimentos. Aí, aqui está enumerando aqui todos os descobrimentos, portugueses e espanhóis. E aí vocês vão identificar qual que é a correta. 1. Os espanhóis, navegando para o ocidente, descobriram em 1492 as terras do Canadá. Foi o Canadá que eles chegaram? Então, olha só, então tenha muita atenção. Gente, as questões são muito fáceis, é sobre esse período das viagens marítimas, das conquistas, né, portuguesas e espanholas, né, e está muito tranquilo, ok? Então, é isso aí, a semana 3, tá, do PET complementar. Tá certo? Então, um grande abraço para todos e até a próxima aula.